Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia mais uma vez para o segundo A. Bom dia para o segundo B. Desculpa, perdão. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Alice, eu te rejeitei lá de manhã porque você não era da minha sala. Desculpa. Tá, é que como você era o segundo B lá de manhã, não tinha como deixar você entrar. Bom dia, Isa. Ó, galera, hoje eu preciso terminar o conteúdo para a prova de semana que vem, tá? Então, a gente vai aí... Eu vou mostrar, inclusive, que eu... Ó, vamos começar com o conteúdo da prova, tá bom? O que vai cair na prova? Deixa eu abrir aqui a apostila, que acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Cadê? Ah, eu abro a apostila e eu não coloco o compartilhar tela. Tô dando há 1 ano aula no Zoom e eu sempre esqueço de colocar o compartilhar tela. Mas tudo bem. Ó, o que vai cair na prova de vocês, gente? Bom dia, Lô. O que vai cair na provinha de vocês, tá? Vamos lá. Super tranquilo, super fácil, hein? De boa. Cultura midiática e retratos da cultura brasileira. Eu sei, vocês vão falar assim, professora, a gente não terminou cultura midiática, nem começou retratos da cultura. Eu sei, tudo bem, a gente vai fazer hoje, e sim, vai dar tempo, por quê? Porque retratos da cultura brasileira são só 2 páginas, tá? Então, assim, é muito, muito, muito fácil o retrato da cultura brasileira. Na verdade, esses 2 últimos módulos, eles são tão rápidos que eu transformei em um slide só. Fiz um arquivo de slide só para facilitar, porque aí tem um slide só que junta os 2. Estão vendo? Então, assim, os dois primeiros slides desse único arquivo é o que vai cair na prova. Os últimos 3, não. Só que vai estar tudo no mesmo slide, tá? Quem quiser dar uma olhadinha em memória e preservação cultural, ou melhor, nem memória e preservação cultural, mas em cultura, conhecimento e poder, é legal. Por quê? Porque cultura midiática, gente, e cultura brasileira, muito texto vai ter conceitos disso daqui, tá bom? Já como um ponto de partida, porque a gente está falando de cultura. Então, vocês vão ver que, assim, a cultura brasileira, por exemplo, é uma mistura de várias culturas. Então, quando a gente sabe o que é cultura erudita, cultura de massas e etc., fica mais fácil de responder, né? Então, quem quiser dar uma revisada na aula de cultura, conhecimento e poder, para os conceitos estarem bem fresquinhos, para na hora que bater um texto lá, que fale que a cultura brasileira, por exemplo, tem essa mistura, eu acho que dá uma ajudada para vocês. Como eu tenho o coração mole e vocês me conhecem, o que eu fiz? Eu só estou esperando a aula do 3º ano. E aí, quando der a aula do 3º ano, à tarde, eu mando para a Elô e para o Dimitri, e eles espalham aí para o 2º ano A e para o 2º ano B, tá? Eu fiz uma playlist no YouTube com vídeos, ok? Tanto os vídeos da aula, que eu tô colocando todos os links dos vídeos da aula, né? Que vão para o YouTube lá, e também com alguns videozinhos a mais que falam sobre indústria cultural, né? Sobre cultura e etc., que são os temas da apostila 4. Porque já que vocês vão pesquisar, eu prefiro que vocês vejam alguma coisa que eu já vi e que eu sei que tá falando o negócio certo. Inclusive, usei a tua dica da Rita, Dimitri. Coloquei lá o vídeo, tá? Já tinha visto, eu gosto dela. Coloquei lá. A maioria é vídeo do Brasil Escola, Descomplica. Por quê? Né? Que já são coisas que vocês já normalmente veem,
mas que estando lá, vocês vão saber que eu vi o vídeo inteiro e sei que aquele vídeo tem realmente o conteúdo que vocês estão vendo, tá bom? Porque a minha preocupação é essa, porque tem gente na internet que faz vídeo que não é formado, que não tem, que não sabe, que copia e cola. E aí eu gosto de, eu quero que vocês tenham acesso a essas pessoas que estão vendo as coisas de verdade. Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês um artigo, ok? Que é a base da aula do capítulo Retratos da Cultura Brasileira, tá? Essa aula foi super baseada num artigo de um crítico literário e eu vou liberar para vocês esse artigo também, tá bom? Vou mandar o PDFzinho do artigo para vocês aí espalharem. O artigo tem 10 páginas, né? Porque no PDF tá 2 páginas em uma. Então, tipo, são 10 páginas, vocês não precisam ler. Mas se vocês quiserem ler, vai acrescentar bastante vocês, tá bom? Vamos lá. Indústria cultural, como a gente já estava falando, a gente vai terminar hoje, só que é tudo coisa que a gente já falou semana passada e agora a gente vai colocar nos tópicos, tá? Vocês vão perceber isso. Como a gente estava falando na semana passada, gente, né? A gente conversou sobre o Adorno, o Horkheimer, qual foi o contexto, né, que eles estão ali vivendo para vir com essas ideias, né? Eles vão aí serem a escola de Frankfurt é onde surge a teoria crítica que vocês estão vendo em filosofia, certo? Vocês veem filosofia, teoria crítica agora, que é justamente isso de, tipo assim, tá tão mastigadinho, a gente não tá refletindo, a gente precisa de conteúdo que tenha conteúdo, né? Que a gente consiga refletir nossa realidade, porque só refletindo sobre a nossa realidade a gente pode modificar a nossa realidade, né? Então, eles veem que está tendo um problema nisso, que a gente não está construindo esse pensamento crítico, certo? E que as classes dominantes estão exercendo aí sua dominação, não só na economia, ok? Não só ali onde o Marx já fala muito, ok, que é no campo do trabalho, etc., mas na cultura também. Eles dão uma olhada especial para o que está acontecendo no século XX. Eles vão falar sobre reificação e alienação, certo? Lembrando que reificação é o processo de coisificação na sociedade capitalista. Então, desde quando a gente vê lá no trabalho, a reificação no trabalho, até a reificação na arte mesmo, e na arte se transformando em mercadoria. A informação se transformando em mercadoria. Isso, Dimitri, aí mesmo. Aí mesmo. Né? A informação se transformando em mercadoria, certo? Tudo isso para vender. Eu estava vendo hoje de manhã uma matéria que diz que o príncipe William ele tá muito bravo com a Netflix porque eles estão usando de uma história pessoal, né, para ganhar dinheiro. Então eles estão sensacionalizando. Nem sei se eu falei isso certo. Enfim. Sim. Então, com uma maneira. Estão de maneira sensacionalista. Utilizando da história da mãe dele, né? E dos problemas dos pais dele. E da família dele como um todo para ganhar dinheiro em cima, né? E aí, tipo, eles ficam tipo, a gente é ser humano, a minha mãe era um ser humano, vocês estão usando para ganhar dinheiro, tá? Né? Tá fazendo aí de tudo para ganhar esse dinheiro. A gente pode discutir o fator histórico da coisa, né? Do tipo, por que a gente pode ter uma série como The Tudors e não como The Crown? Podemos discutir a questão ética e moral disso. Mas eu acho que o principal aqui para a gente agora é pensar que independente, né, se for, por exemplo, The Crown, que é de gente que está vivo agora, então isso tem um quê ético e moral a mais, óbvio, mas quando a gente pega mesmo um exemplo de uma coisa histórica que já aconteceu e que as pessoas estão mortas, por exemplo, tipo a novela Novo Mundo, que reprisou agora. Tinha um monte de coisa sensacionalista, né? Tipo, um monte de coisa que foi falado, que foi colocado para mesmo atrair o público e modernizar uma obra, né, que é baseada em fatos históricos,
certo? Assim como toda e qualquer outra coisa, tipo o quadro lá da independência, obviamente aquilo não aconteceu daquele jeito. E isso é uma coisa que acontece mesmo. E que na indústria cultural vai ficar muito, 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 muito maior, certo? A gente vai ter muitas informações com aqueles clickbaits, né? A gente viu até na semana passada. Ai, Dantas, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque como eu não consumo, eu acho que seria hipocrisia da minha parte, entendeu? Eu não consumo porque eu não gosto. Ela tá falando das novelas bíblicas da Record. Eu já não consumo porque eu não gosto, entendeu? Mas assim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu só comento sobre o que eu consumo. Né? A gente tem essas coisas que acontecem mesmo e que é característica da indústria cultural, certo? Então, assim, a indústria cultural ela é criada pela classe dominante para atingir as massas, certo? Então, a gente está, por exemplo, vamos usar as novelas da Record, tá? Você fazer uma novela bíblica, não vou nem entrar no ser bom, ser ruim, como é, como não é. Agora, você fazer uma novela bíblica, tá? Quando eles fazem a novela bíblica, é para atingir a massa, porque o Brasil é um país que 97% do país acredita em Deus, certo? Quer dizer, não só o Deus cristão, mas tem uma religião, certo? Quase 90% é católico. Católico não, é cristão, certo? E uma grande parte é católica, uma grande parte é evangélica. E aí, quando você faz uma novela bíblica, e aí você bota lá os atores bonitinhos, aí você faz lá, você polemiza lá um negocinho, um outro, é para atrair as massas, certo? E para passar uma mensagem. Uma coisa que a gente vai ver mais na semana que vem, em específico do Brasil, tá? E aí eu vou depois, que a gente terminar aí, dar uma aula só sobre apropriação cultural. Então, daqui a 2 semanas eu falo sobre apropriação cultural. É sobre a transformação das manifestações culturais em mercadoria, tá? Então, eu vou já usar o exemplo do Brasil, porque a gente vai falar de Brasil daqui a pouquinho. Mas quando a gente tem, por exemplo, o carnaval. O carnaval, ele é uma manifestação cultural e, historicamente, ele não é uma festa. Ele é uma celebração de uma cultura, de um povo e um movimento de resistência. O samba, ele é para ser um movimento, ok? E uma forma de resistência que foi apropriado pela indústria cultural e transformado em mercadoria. E aí a gente olha, o carnaval está completamente esvaziado de sentido, né? Carnaval, ele está completamente esvaziado de sentido. Então, por exemplo, as festas de rua que aconteciam muito em Salvador, certo? Até no Rio de Janeiro e em São Paulo, que eram festas de ruas da população negra, celebrando a cultura negra. O que virou hoje Salvador no Carnaval? Não há celebração nenhuma. Há um monte de gente em cima de trio elétrico, certo? Fazendo um monte de show, um monte de gente ganhando um monte de dinheiro em cima. Já te passo a palavra, Dimitri. É um monte de gente ganhando um monte de dinheiro em cima e eu não vou nem entrar no mérito agora, vou entrar no mérito na semana que vem, do Carnaval no Rio de Janeiro, a festa, o desfile. Porque, por mais que nos últimos... Aí eu acho que é muito legal que nos últimos 10 anos eu tenho... Já falo sobre isso, Dantas. Nos últimos 10 anos, as escolas de samba, elas têm tentado resgatar muito essas mensagens. Mas aí você vai ver, por exemplo, no ano passado, se não me engano, foi a Rosas de Ouro que fez o tema Mulheres Negras, História Negra. Foi super criticada. Foi super criticada. Sendo que o samba, o carnaval, todo o histórico tem tudo a ver com o tema. Certo? E aí fica nesse esvaziamento de sentido dessas manifestações culturais.
Antes de passar a palavra, Dimitri, eu só vou comentar aqui a pergunta da Giovana, que é mais que uma pergunta retórica super rapidinha, tá? Que ela já falou assim: agora que eu parei para pensar, qual é a manifestação cultural que não vira um produto? Exatamente. A gente tem aí diversas manifestações culturais, certo? E que não foi intencional, não foi a própria população de onde aquela tradição surgiu que transformou em um produto, certo? Para ganhar dinheiro em cima. Geralmente é alguém de fora que vem e fala: eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí foi lá o pacote da CVC para visitar a Feira de Santana, onde tem o Festival do Bom Meu Boi. E a população que para ganhar, aí a população fala: vamos então explorar, né, e conseguir ganhar dinheiro com isso, porque a gente também precisa de dinheiro, como as populações indígenas vendendo filtro dos sonhos, por exemplo. Não é porque eles querem vender filtros dos sonhos, é porque eles precisam para sobreviver muitas vezes, né? Eu vou me abster de feriados religiosos. Diga, Dimitri. Bom dia, professora. Já Bom começou dia. muito bem. Mas, assim, eu acho que quando a gente, é um tema muito interessante quando a gente fala da ressignificação, né, dessa apropriação que a gente faz e como algumas coisas, algumas manifestações, elas perdem o significado, há um esvaziamento da proposta, né? E por estar em época de eleição, eu acho que eu tive essa reflexão esses dias e é uma coisa muito pertinente, uma provocação para a gente se saber da nossa posição enquanto a gente tem a oportunidade de poder refletir sobre política. Porque, vamos lá, eu moro perto da Barreira e aqui é perto da comunidade do Cantagalo. E o que acontece? Em época de eleição, o que é basicamente? Barulheira, carro, trânsito fechado, né? E a cidade imunda. E aí a gente, e aí eu acho que chega a ser uma posição de privilégio quando a gente fala, por causa que quando a gente começou a estudar, aí veio aquela pergunta: o que é política? Nós nos damos ao luxo de nos questionarmos isso, de refletirmos sobre isso, e não é todo mundo que pode fazer isso, sabe? A gente sabe que o ensino é muito precarizado. E para aquelas pessoas, não tem muita discussão quando falo que é política. Não é à toa que as pessoas estão cansadas disso. Elas não querem mais saber que isso é ruim, por causa que para o trânsito, porque deixa a cidade suja, porque faz barulho, sabe? Então, eu acho que é para a gente valorizar, né? O que a gente tem. Se a gente tem a oportunidade de discutir a República de Platão, os exercícios do poder de Aristóteles, o contrato social, os sistemas do poder, né? As teorias de Estado, tudo isso que a gente viu até agora, tem gente que não tem como ver, e aí não tem esse nível de discussão. E aí é muito comum, né, uma classe intelectual taxar tudo como ignorante. Só que ver a situação com a qual eles estão lidando, sabe? E aí, nisso, eu enxergo muito o esvaziamento do significado, né? Se a gente fala de política, arte de governar e tudo mais, para eles política é isso. Perdão. E que elas não têm o conhecimento e que a classe dominante ela mantém elas sem esse conhecimento, certo? Através, inclusive, da indústria cultural. E aí, por exemplo, quando você trabalha o dia inteiro, você não quer pegar ele um plano de governo de 110 páginas. Eu que gosto, eu amo o processo político, eu amo ir votar, vocês não têm noção. Tipo, desde pequenininha, eu amo todo o processo de você. Eu sento na frente da TV e eu vejo as campanhas eleitorais, uma por uma, e eu acompanho, e eu tô todo dia no TSE vendo quanto que cada um tá gastando. Eu amo esse processo, desde criança, porque os meus pais sempre foram muito ativos, então ficou. E, tipo assim, eu acordei 6h30 da manhã no domingo para ir votar, 7 horas da manhã tava lá votando.
feliz da vida, exercendo meu papel de cidadã, sabe? Tipo, eu acordei do domingo, 7 horas da manhã, tava feliz, indo andando, assim, ai, as pessoas estão na rua, problema meu, e daí? Eu vou exercer meu papel de cidadã, sabe? Agora, eu tenho o privilégio disso, e mesmo eu, que tenho o privilégio, que gosto disso, desculpa, mas depois de a semana inteira dando um monte de aula, preparando um monte de aula, fazendo um monte de trabalho da minha outra faculdade, terminando um outro TCC, na hora que eu fui ler plano de governo, não consegui ler todos os planos de governo. Primeira vez na vida que eu não consegui ler todos os planos de todos os candidatos do Guarujá. Foquei nos 3 que eu já tinha mais afinidade. E mesmo nos 3, teve um que eu não consegui ler inteiro. Sabe? E aí, desculpa, era melhor para mim, ao invés de estar lendo o plano de governo de 200 páginas, colocar meu Keeping Up the Kardashians. Para desestressar, para tornar a minha vida mais suportável. E a indústria cultural, ela usa isso. Eu vou terminar esse slide e eu te passo a palavra, tá? Beleza. E a indústria cultural, ela faz isso. Ela cria mecanismos que tornam a nossa vida mais suportável. É o filme, a Netflix, a Disney Plus, o não sei o que lá, que vai tornando a nossa vida mais suportável, justamente por conta do quão dura a nossa vida é. Porque a gente tem vários outros problemas que, se a gente tivesse tempo para pensar, a gente parava para refletir e via que esses problemas podiam ser resolvidos até. Só que precisa todo mundo parar para refletir, todo mundo tomar uma atitude. Como isso? A gente não tem tempo, a gente não tem estudo. É um privilégio eu ter a capacidade, vocês terem a capacidade de parar para refletir sobre isso e parar para entender como funciona o coeficiente eleitoral. A indústria cultural vai usando esse jogo de sedução, onde vai estar colocando lá o filme, entendeu? E naquele filme você tem lá aquela mensagem meritocrata, sabe? Você bota lá, e aí isso vai te seduzindo, e tipo, não é só eu trabalhar, não, olha o filme legal, olha a comedinha romântica, vou ter um relacionamento assim, olha que fácil, não sei o que, não sei o que. Isso vai mantendo as desigualdades e a alienação, que já são provocadas por conta do mundo do trabalho, que o Marx já tinha dito. E agora reforçadas com a indústria cultural. Certo? Vamos tirar primeiro do Dimitri e depois seu, tá, Giovana? Porque ele tinha levantado antes. Deixa eu conectar de novo o fone. Ok. Pronto? Não, mas assim, para complementar aquilo, e aí depois a sua resposta, porque você falou que gosta do exercício, né, da política e tudo mais. E aí eu fico pensando, cara, tipo, uma coisa são os debates, as propagandas, só que outra coisa é tipo, é que eu realmente entendo o povo, porque às vezes, quando tu olha, é palhaçada que tá acontecendo na rua, sabe? E são umas coisas muito esquisitas, umas campanhas muito bizarras, sabe? Então eu fico, nossa, uau, parabéns, Guarujá, a que ponto chegamos? Parabéns, Brasil, a que ponto chegamos? Né? Então, tipo, eu acho que esse é um ponto muito específico que a gente tem que tratar, por causa de que é, a gente, voltando, a gente tem um conhecimento, né, filosófico, sociológico, para poder ver e poder linkar, sei lá, com o Hobbes ou o Rousseau. Tipo, só que a maioria das pessoas não faz isso. E aí que tá. Eu acho que um cerne do problema da nossa democracia tá aí. Não é a questão de todo mundo pode votar, só que para isso a gente tem carro de som e falando vota nele, vota nele, vota nele e acenando para todo mundo, sabe? Eu acho que e as pessoas elas não param para refletir. Às vezes a pessoa nem tem um candidato, as pessoas pegam um papel e falam, olha só, gostei da cara, Eu e vota tenho uma nele, colega sabe? que ela falou assim, eu votei no cara, o único cara que eu lembrei o número. Exatamente, Eu falei, sabe? aquele cara que você comentou. Eu falei, Ela, é porque eu lembrei o número dele. Não lembrei É, mais de mais nenhum. tipo, E, tipo, não foi o meu candidato. Eu só literalmente tava falando, eu tô acompanhando as candidaturas dessas pessoas X.
E ele foi uma das pessoas que eu tava acompanhando. Não foi nem a pessoa que E eu aí, votei. exatamente assim. E aí, também na questão, por que que existe esse sintoma? Por causa que as condições materiais, elas são feitas para deixar você cansado. São feitas para deixar você exausto, para você estar de saco cheio, né? E aí, onde entra o papel da cultura? Porque eles propõem alguma coisa para que você descanse, fique bem. E isso não necessariamente, tipo, então quer dizer que eu não posso descansar, não posso Mas relaxar. pode. Mas no sentido de que você deveria ter direito a isso naturalmente e não ser alienado para isso, sabe? É. Né? O trabalho ele não deveria ser exaustivo. Tem uma pichação do Muro maravilhosa que é a obrigação de produzir aliena a paixão de criar, por causa que é justamente isso. E aí quando você não está mais trabalhando, tipo de verdade, por mais que você goste de ler, de refletir, às vezes, tipo, não, você não vai chegar, vou ler aqui um pouco sobre reificação do Lukács. Você não vai ler reificação do Lukács, sinto muito, porque não é assim que funciona, sabe? Então, eu acho que grande parte da nossa reflexão quando a gente fala do mundo pop, da indústria cultural, passa por aí. E aí o que que acontece? Só mais uma coisinha. Quando a gente começa a perceber algumas coisas, por causa que eu penso que lá para a década, não, para o século XX, quando a indústria começou massivamente na mídia, as coisas elas eram muito mais propagandistas, no nível de tipo, sem escrúpulo nenhum, tipo, é aquilo mesmo. E aí, então, o povo começou a ficar um pouco mais consciente, depois da década de 60, a gente começou a problematizar certas coisas e levantar certos questionamentos. A indústria ela teve que, não porque agora ela está humanizada, não, ela teve que dar um passo atrás, senão ela perde visualização, né? E aí, agora que a gente sabe, levanta algumas coisas principais, o que que acontece? É um novo tipo de alienação, por causa que eles colocam como se fosse uma fachada bonita, né, Vira de uma discussão alguma superficial. propaganda inclusiva ou alguma coisa desse tipo, como não sei se foi numa das nossas aulas que a gente falou, sei lá, tem um filme de super-herói e fala de uma pauta Foi, ambiental, tipo, do foi. nada, assim, joga, né? Aí É. todo mundo, parabéns! E a gente aplaude num nível que eu fico abismado, tipo, gente, isso aqui é um mínimo. Aí vocês estão aplaudindo, tipo, nossa, É tipo, o produto tem o revolução. selinho de cruelty free. Aí isso faz o produto Exato. custar 5 vezes mais caro e o pessoal fica, olha, eu estou fazendo a minha parte. Tipo, É, mas tipo isso. calma, Sem você não tá comentários. ouvindo. Enfim, vou te desmutar, Gi. É mó legal essa aula, porque eu tava olhando aqui em volta das coisas que estão acontecendo na minha casa, e tudo que a gente está discutindo é o que tá acontecendo. Por exemplo, o Jimmy estava falando, eu olhei pro lado, minha irmã está deitada no sofá assistindo um filme que fala sobre a cultura do México, num filme de um menininho lá do México, fala sobre o Dia de los Muertos. Aí eu tava começando a cantar, lembre de mim. Aí eu tava lembrando do Disney Memória Plus. Aí eu olhei aqui pro meu filtro solar que tem o selo aqui, que de não é cruelty testado free. em animais. Entendeu? Então, assim, tudo em menos de 1 metro de distância de mim. Tá na nossa E eu, volta. a minha volta, assim. E eu não preciso fazer esforço nenhum para ter contato com isso, Você né? só precisa fazer o esforço para pensar e saber que isso. Sim. E pensar É, criticamente sobre tudo que está à sua volta. Porque tá na sua aham. volta. Mas a Eu gente tive não que vai ter. fazer. Essa aula é Eu para você tive que. fazer o quê? Refletir sobre. Eu tive que fazer um texto sobre entretenimento popular para minha aula de inglês. E aí eu fui buscar uns textos bases e teve um que eu achei muito interessante de uma mulher que estava falando. E ela falou mais ou menos assim: existe uma diferença entre você ser alienado e você não saber que você está sendo alienado, ou você, assim, por exemplo, igual você, que vou assistir as Kardashians lá. Não, eu vou me alienar agora. Eu sei que eu estou me alienando, eu vou entrar no meu mundo da minha alienação agora, entendeu? E existe uma diferença, mas a maioria das pessoas não consegue pensar nisso, porque não sabe, né? Nessas eleições,
em questão do que o Dimitri estava falando, eu estava falando com meu pai, aí estava passando as propagandas políticas, aí eu falei assim, ô pai, o que o vereador faz mesmo? Aí ele falou assim, ele verifica o que o prefeito está fazendo, né? Ele explicou lá o negócio das leis. Aí eu falei assim, nossa, então o vereador é, tipo, importante no nível até mais do que o prefeito. Aí ele falou assim, Aí eu falei, tá, mas por que ninguém fala isso? Tipo, Aí eu falei. não, você falou na aula, né? Aí No já dia é a outra dia, questão. Mas no dia a dia ninguém fala. E aí tem um monte de vereador, assim, que a gente, horário político, é a festa das frutas. Um dia eu vi um candidato falando que se quem votasse nele, ele ia dar uma calopsita para todo mundo que votasse nele. Eu não vou entrar nesse mérito. Não vou. Porque eu não tenho nem tempo e nem Sanidade decoro para falar caso por caso. Eu vou terminar aqui para a gente fazer a prova da semana que vem, tá? Bom, rapidinho, só para finalizar, que eu nem tenho tanto tempo. Bom, as manifestações culturais populares com tendência de massificação. O que são, gente? O mundo pop, tá? Então você pega lá o sertanejo raiz, sertanejo universitário, coisas completamente diferentes. O universitário é o quê? É o pop. A gente tem que diferenciar a cultura popular de cultura pop, tá? Sertanejo raiz, lá do Chitãozinho e Chororó, é a cultura popular, ok? É aquela expressão bonitinho lá, tudo do sertanejo que surge, ok? Como uma expressão daquela vida do sertão, daquela vida do interior e etc, tá? O sertanejo universitário é esse ritmo que é criado para ser massificado. Quando eu crio alguma coisa para ser massificada, eu estou falando de cultura pop. Eu já estou criando isso para ser massificado. Ou o que pode acontecer, como aconteceu com o funk, eu não criei para ser massificado, mas justamente por conta, por exemplo, no Brasil, onde tem uma grande parte da população nessa situação, eu depois me aproprio dessa manifestação e massifico ela, tá bom? Eu posso ter isso também, tá? Mas vamos focar na nossa diferença do o que surge naturalmente e o que eu construo artificialmente, tá bom? Popular, natural, pop, artificial, tá? Então, significa que são produtos da indústria cultural e que o que eles querem fazer é alienar a gente, entendeu? Eles são produzidos para alienar, tá? E isso, gente, vai causar, né, vai prejudicar a nossa leitura de mundo, certo? Por quê? Porque tudo agora é pelo Ibope. Então, a notícia mesmo se transforma num produto. Aí, o meu pai, ele vive falando assim, né? Eu já comentei com vocês que o meu namorado trabalha no G1. Aí, o meu pai quer saber de alguma coisa às vezes, aí ele vai falar assim, pergunta pro Gabriel não sei o quê. Aí, o Gabriel vai falar, ele fala, eu não quero sua opinião, eu quero a notícia. Eu não quero a opinião do jornalista, eu quero a notícia. Entendeu? Por quê? Porque hoje, até a forma como eles escrevem, né, é induzida para quê? Óbvio que, tipo, um portal como o G1 não faz isso tão escancarado, não faz isso sempre. Há aqueles momentos, matérias específicas que isso vai acontecer, certo? De modo geral, é mais notícia do que esse sensacionalismo. Mas você tem portais, gente, que é só sensacionalismo. Pega um Fox News. Perca a paciência também, Dimitri, entendeu? Pega um Fox News, né? Exatamente, um Siqueira. Gente, é só sensacionalismo para vender, para atrair. Pega um Datena, sabe? E não é que o Datena não consegue fazer um jornalismo decente. O Datena consegue, é só que o jornalismo decente não vende. Certo? Por quê? Porque eu preciso do Ibope, eu preciso do clique. E aí essa notícia, ela não é uma notícia, é um produto que eu preciso vender, certo? E aí a gente entra na sociedade do espetáculo, que, galera, é basicamente o que eu falei tudo até agora, tá bom? Se queira não, mas o Datena consegue que eu já vi. Sociedade do espetáculo é o que eu falei até agora. A gente tá o quê? É espetáculo em cima de espetáculo, tudo é um clique, certo? A gente até falou na semana passada, por exemplo, sobre o pedido de namoro da Rafa Kalimann. Resumiu Sociedade do Espetáculo, gente. É o quê?
tudo é um clique, tudo não é a imagem em si, mas é a relação que aquela imagem provoca, certo? Então não é um vídeo da Rafa Kalimann sendo pedida que é o espetáculo, tá? O espetáculo é aquele vídeo sendo gravado e vai ser colocado e as pessoas respondendo aquele vídeo por meio de uma rede social, tá? E a nossa sociedade virou essa imensa acumulação de espetáculos, porque agora nada, ok? É algo que pode só acontecer. Se você não registrar e postar no Instagram, parece que não aconteceu. Outro dia ficaram, enquanto eu troco aqui, só vou comentar rapidinho, até que eu tenho 4 minutos. Mas uma colega minha virou e falou assim: nossa, seu namorado não tem nenhuma foto sua no Instagram dele? Achei que vocês tinham terminado. Eu virei e falei assim: não, ele só tinha, mas ele tirou todas as suas fotos. Eu virei e falei assim: sim, ele tirou. Porque ele fez uma matéria sobre o presidente da República, um monte de gente foi falar mal dele, ele até abriu um processo por conta de assédio, e aí ele tirou para ninguém me achar, para não virem, sabe, tipo, para me proteger. Sabe, foi tipo um negócio muito, porque, sabe, fizeram mais escarcéu, colocaram as redes sociais tudo em um monte de lugar, porque ele fez uma matéria que muito aleatória, entendeu? E aí não gostaram e fizeram uma exposição desnecessária, ele foi, trancou todas as redes e tirou todas as fotos que ele tinha comigo, para que ninguém achasse e ninguém fosse falar alguma coisa para mim, porque ele que é o jornalista, não eu não tenho que... Ele queria me proteger. E aí não, ele não tinha foto no Instagram comigo. Significa que tem alguma coisa errada, né? E a nossa sociedade é isso, se não está fotografado, né? Se não faz o espetáculo, não aconteceu, não vale a pena, não faz sentido, né? A gente precisa do clique, precisa expor, tá? Gente, eu juro para vocês que eu vou falar em 2 minutos e vocês vão entender, e é tipo literalmente só isso que tem desse módulo. Eu juro para vocês que eu posso resumir tudo em plural, mas não caótico. A cultura brasileira, ela é plural, ela não é uma cultura homogênea, ela é uma mistura. Ela é uma mistura muito grande, ok? E onde a gente tem a miscigenação, a imigração, o regionalismo, a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de massas, tudo isso é colocado em um lugar só, e quando a gente bota num, sei lá, num quadro, esse quadro não vira uma imagem plana, ok? Ele é 3D, ele é um mosaico, tá? Por quê? Porque uma não engole a outra, elas coexistem de uma forma que fazem com que a gente seja diverso. Nós temos a diversidade, a nossa pluralidade, ok? Ela não é algo ruim, ela é algo bom, porque ela provoca a diversidade. E aí, obviamente, que a gente vai ter no Brasil, por conta da nossa dependência econômica também, uma dependência na publicidade, nos meios de comunicação, na informação e na tecnologia. Eu fiz ontem com o 3º ano um experimento. De 90 aplicativos do meu celular, 15 são aplicativos brasileiros. Desses 15, nenhum é aplicativo que eu uso para comunicar. É aplicativo que eu uso, que é a carteira de trabalho, é o e-título, é o FGTS, é o aplicativo do banco. Tudo aplicativo que eu preciso ter, ok? Mas que nenhum que eu uso para me comunicar. Porque todas as redes que eu uso para me comunicar, o Zoom é americano, o Telegram é russo, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Então, a gente depende muito dessa tecnologia estrangeira. A gente depende muito também da publicidade estrangeira. E aí, uma maneira da gente proteger é o enraizamento, que não é uma atitude preconceituosa. É só a gente falar, não, você não vai engolir a minha cultura, tá? Você não vai engolir a minha cultura. Eu vou proteger a minha cultura de ser dominada. É só isso. E eu juro para vocês que é literalmente só isso. A partir desse outro slide já é o próximo módulo. Para vocês terem noção do quão rápido esse módulo é. Vocês podem ler o módulo inteiro, gente. É só isso. Eu juro para vocês. Eu vou passar o artigo e eu vou passar tudo, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, me chamem, gente. Tá?